ligar no computador, para ti é melhor, Marcos? Tá ótimo, assim. Tá bem assim? Não, se tá legal assim, vamos assim. Eu vou ter que botar óculos aqui, porque tá tão pequenininho que eu não consigo enxergar vocês direito. A gente já tá ao vivo, mas se tu quiser sair e voltar do teu computador, tu pode sair e voltar do teu computador. Não, tá legal, tá legal. Então, bom dia a todas e a todos. Está no ar mais um Café com Notícias. Hoje eu recebo 3 convidados muito especiais. Vou apresentar para vocês 2 deles agora e a terceira entra daqui a pouquinho. O primeiro convidado é Leonel Hadi. Eu estava contando, Marcos, que cada vez que surge alguma coisa do Leonel nas redes, alguém me pergunta: ele é um policial? Dá para... Como assim? Né? De onde sai um policial engajado na causa da democracia? Não parece policial. Tem também esse lado que não parece policial, mas tem um grupo que eu participo, eu contava com ele, que cada vez que ele fala assim, mas é polícia, dá para confiar, da onde vem, né? Da onde vem esse engajamento? Um policial que tem preocupação com a democracia, com o controle social sobre as polícias, sobre uma polícia que seja parte dessa, né, da sociedade, e o Leonel tem feito um trabalho incrível nesse sentido. O Marcos Rolim, meu querido amigo, eu brincava com ele antes de abrir o Café com Notícias, que eu sou da turma que super explora o trabalho intelectual dos amigos. O Rolim foi deputado estadual, foi deputado federal. Quando deputado estadual, escreveu um dos capítulos mais bonitos do Parlamento Gaúcho, com relatório azul, né? Acho que foi um dos primeiros esforços da sociedade civil na redemocratização, celebrados pelo Parlamento, e esse trabalho tem o cuidado, a dedicação, a militância do Rolim. Depois disso, o Rolim tem dedicado a vida, né, dele a um instituto, junto com outros amigos queridos meus, né, que debate segurança pública, propostas para a segurança pública, um olhar do nosso campo político, né, preocupado com os direitos humanos, com a atuação dos policiais, com a vida das mulheres e dos homens das polícias, enfim, tem se dedicado a estudar uma área pouquíssimo estudada pela esquerda, pelos progressistas, abandonada, digamos assim, né, e a construir políticas e análise dessas políticas. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês. As pessoas ficaram muito felizes quando eu noticiei os convidados do dia de hoje. Bem-vindos, meninos. Obrigado, Manuela. Um abração para o Leonel e para a Preta, que está entrando daqui a pouquinho, né? Todos vocês muito raros. Não é só a Preta rara. Bom, também é muito raro, Rolim. Eu quero começar chutando. Eu normalmente comento nos jornais, hoje é um dia importante, vai ter debate sobre se adia ou não adia o Enem, né? Nós chegamos quase a 17 mil mortos no Brasil, mas eu convidei vocês, selecionei, tentei promover esse encontro de vocês por causa de um tema específico. Nós somos a turma que defende o isolamento social, que reconhece a existência da pandemia, né, e que sabe que até a existência de uma vacina, nós teremos medidas que envolvem a restrição da mobilidade nas cidades, né, e sempre que eu penso nisso, eu penso como estabelecer isso. Preta rara, chegou a mulher, a dona da porra toda que me fala na internet, chegou chegando, viu? Bem-vinda, Preta. A todos. Obrigada. A Preta fez aniversário essa semana. Parabéns, querida. Obrigada. Valeu. Eu começava a pergunta, Preta, dizendo que eu queria jogar para vocês esse debate sobre se a gente é a turma que defende o isolamento, claro, né? Eu não vou falar sobre que a gente defende condições para o isolamento, a gente defende renda básica emergencial, esse é um outro debate. Mas a gente, então, acaba chegando em alguns dilemas, que é como o Estado decide o que é essencial, como o Estado observa os corpos, as pessoas se deslocando, como a gente faz o controle disso, como a gente garante a saúde, né? O Marcos lembrava disso antes de entrar no ar, a saúde, a testagem dos profissionais de segurança pública, né? Como a gente coloca eles também sobre o nosso olhar, são trabalhadores, né? São homens e mulheres também das periferias, homens e mulheres trabalhadores. Mas o debate, a bola que eu queria botar no meio do campo, digamos assim, é esse debate sobre o controle, né? Se o Estado passa a ter mais atribuição de controle de decisão sobre as nossas vidas, como aumentar o nosso controle e a transparência das decisões nesse Estado? Quer começar, Marcos? Olha, posso tentar. Primeiro, deixa eu dar um abraço na Preta Rara. Eu quero dizer que de longe, assim, eu admiro muito o teu trabalho, Preta. Tu és uma pessoa fantástica, né? E faz uma enorme diferença ter pessoas com a tua qualidade, com a tua energia, enfim, produzindo textos maravilhosos, é muito legal. Então, prazerão
grande mesmo estar aqui contigo. E o Leonel não lembra, mas ele foi professor de Aikido da minha filha, da Sofia. Eu lembro, muito óbvio que eu lembro. Lembra? Eu lembro. Óbvio. Então, conheci ele daquela época lá. Depois ele virou esse militante aí, super bacana. Então, e a Manu, bom, não precisa comentar nada, a alegria estar aqui contigo, Manuela, sempre torcendo por ti. Eu estava dizendo antes, Preta, que não só tu é rara, mas toda essa turma é muito rara, e é uma alegria enorme participar aqui. Bom, mas bem assim, brevemente, Manuela, eu acho que tu tocas num tema central. A gente está diante de uma pandemia que nos desafia extraordinariamente em todos os sentidos, né? Tudo aquilo que a gente imaginava, tudo aquilo que já se pensou, eu acho que não dá para repetir, a gente tem que se abrir para essa novidade radical. Eu tenho visto pessoas falando, por exemplo, na volta à normalidade, né? Vamos voltar à normalidade. Eu acho que esse é um ponto pacífico, assim, não haverá mais normalidade, né? Ou haverá uma nova normalidade, completamente diferente da anterior, né? Nós temos um efeito sobre a pandemia, que é também um efeito que se distribui de forma muito diferenciada entre as classes sociais, entre as raças, entre os locais de moradia, né? Essa história de que muitas vezes o CEP da pessoa é mais importante que o código genético para a prevenção, parece uma coisa bastante óbvia, né? Se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, a grande maioria das pessoas que morreram são pessoas das periferias, são negros, são pessoas que não tinham seguro de saúde, que não tinham acesso à saúde. No caso brasileiro, é praticamente hoje a mesma coisa, quem está morrendo hoje cada vez mais é a periferia. A doença vem pelas elites, vem pelas classes médias altas, né? Vem de avião. Essas pessoas são rapidamente tratadas, têm um tipo de atenção, e depois elas passam a contaminar outras, e a pandemia se dissemina e chega nas periferias. Bom, e aí nós estamos diante de uma tragédia sem precedentes na história brasileira, né? São mais de 15 mil mortos, vamos chegar a muito mais. A situação ela é desesperadora, de fato, né? Politização da pandemia, né? Um presidente que prescreve medicamentos, né? Um genocida, para quem não faz a menor diferença a morte de 15 mil pessoas, 20 mil, 30 mil, 40 mil, ele está preocupado com o trabalho, está preocupado com os interesses dos seus eleitores empresários, né? Quer dizer, é de fato um fascista de um perigo, assim, para a realidade brasileira jamais visto, né? Então, por todos os lados que a gente olha, Manu, a situação é de fato muito, muito preocupante. Eu acho que algumas questões, só para concluir, assim, que a gente precisa insistir muito. O Brasil tem errado muito no tema da pandemia desde o início, né? Primeiro se desprezou muito o tema das testagens, por exemplo. A gente passou um tempo enorme, perdeu um tempo enorme sem tomar nenhuma medida, nenhuma providência de identificação de casos, de testagem em massa. Quando a gente fala de testagem em massa, não é aquela história de sair testando todo mundo. É identificar as pessoas que foram contaminadas, mapear os contatos dessas pessoas, testar todos os contatos e isolar as pessoas, de tal forma que tu evite a disseminação do vírus. A gente não fez isso, até hoje não fizemos isso, e até recentemente não tínhamos nenhuma base científica de pesquisa para ter um mínimo de indicador a respeito da contaminação. Agora, nós começamos aqui no Rio Grande do Sul com a UFPEL, o trabalho da UFPEL, que é super legal, que coordena várias universidades, fazendo o primeiro estudo populacional de contágios no estado. Começamos a fazer o trabalho a nível nacional em 133 cidades, e vocês viram agora, semana passada, que aconteceu, em várias cidades, os pesquisadores foram espancados, foram presos, porque os prefeitos não sabiam o que eles estavam fazendo lá, porque o Ministério não avisou, porque sei lá, entendeu? Porque a polícia agiu de forma arbitrária, e os moradores reagiram super mal, e mesmo esse início de pesquisa não andou, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? A Preta tem uma coisa que ela disse, que eu vi uma entrevista dela um tempo atrás, que ela dizia que resistir é ficar vivo, né? Eu acho que a primeira coisa nossa agora, Manu, é ficar vivo, né? E a gente tem que garantir que mais pessoas fiquem vivas. Quer dizer, toda a providência tomada deve ter esse foco, né? Garantir que as pessoas fiquem vivas, né? E tem muita gente desprotegida hoje, especialmente os mais pobres, né? Leonel, Preta. Preta, manda. Preta, vai estar linda. Deixa eu te dizer, eu quero que tu inclua na tua resposta, né? Por isso que eu perguntei Leonel ou Preta, porque cada um tem uma particularidade na pergunta. A gente estava conversando ontem ainda, eu estava conversando com a presidente Dilma, citei o teu livro, né? Um dos livros, uma das experiências mais fortes de leitura minha. Eu tenho me esforçado muito para ler Mulheres Negras,
né? E entre autoras com histórias incrivelmente tristes e doídas, a tua história e as histórias que tu contaste ali, né? Dando voz a muitas trabalhadoras domésticas, gritam. Num livro que se chama, quem ainda não leu, leia, no momento do jabá do livro da Preta, Eu, Empregada Doméstica. Mas eu queria que tu colocasse também na tua resposta esse tema do trabalho doméstico das cidades, como o caso de Belém do Pará, que consideraram esse trabalho um trabalho essencial, né, como se as pessoas não pudessem dar conta do serviço das suas casas, da vulnerabilidade dessas trabalhadoras, né, Preta? A maior parte saiu na capa do El País, acho que foi aquela reportagem do Data Favela, dizendo que a maior parte das trabalhadoras não estão sendo remuneradas, mesmo num momento como esse. O Manuel Soares, que é um amigo meu, acho que do Marcos também, né, que é um jornalista da Globo, que é aqui do Rio Grande do Sul, ele escreveu algo ontem, muito forte. Ele diz, olha, falar em morte na periferia não causa impacto, né, porque a morte é algo permanente na nossa vida. A gente não sente a mesma ameaça que quem não está aqui, né, quando diz, vai morrer, mas está aí o João Pedro desaparecido hoje, né, Preta? Sim. Bom dia, na medida do possível, né? Hoje nós já acordamos com mais um novo questionamento, que procura-se João Pedro, né? Um menino de 14 anos, no Morro do Alemão, ontem, foi alvejado pela polícia dentro de casa, e aí os policiais pegaram o João Pedro, colocaram dentro de um helicóptero e sumiu com o João Pedro, e aí mais uma família tendo que lidar com essa normalidade, né, que a população preta lida todos os dias. Então a gente está vivendo um momento de caos, um caos que já se arrasta há muito tempo, no qual a gente tem que, como disse o Haddad, né, no qual a gente tem que conviver com vírus e vermes. E aí, se tratando da população preta, a gente tem que sobreviver a tudo isso. E está sendo hoje mais difícil ainda para isso que está acontecendo. Pedro, e aí sentindo na pele mesmo como que deve estar a mãe, que deve saber se esse em algum hospital. Vocês estão me ouvindo bem? Não, Preta, eu tava esperando, vi que o Rolim também balançou a cabeça, eu tentei desconectar o microfone, porque às vezes é isso, mas não foi. Tu tá com a imagem congelada pra gente, na verdade. Tu quer tentar entrar e sair e entrar novamente? Porque a tua imagem congelou. Ficou... Não. Agora Sim. Mexeu. Ah, tá. Vou entrar e vou sair, então. Tá. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para ti. Pode ser, Leonel? Vamos ver se a Preta consegue entrar e sair rápido. Deixa eu só dar uns 2 minutinhos para ver. Vamos ver, se não... Sim. Leonel, agora antes da Preta entrar, eu vou passar a bola para o Leonel, Marcos, com a seguinte pergunta, né? Acho que hoje tu assim, tem sido uma voz bem importante, primeiro para a nossa turma perceber, acho que existe um debate que a gente faz para fora, né, com relação ao papel das polícias e de como é necessário também que a gente estabeleça essa relação, mas existe uma outra coisa, que é fazer, o Marcos é militante disso, junto com o Alberto, com a Tâmara, como fazer a nossa turma perceber que a gente tem que olhar para os trabalhadores de segurança pública como trabalhadores e tentar estabelecer esse olhar no nosso campo político, né? Eu estava te contando histórias muito engraçadas sobre isso, das pessoas nem acreditarem que tu é policial, né? Ou então, como assim? Que demonstra um pouco essa distância enorme entre nós, né? Eu, primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar com todos vocês aqui. Todos eu admiro demais, assim. Eu falava com o meu orientador na época do mestrado de Direitos Humanos, né, o Roger Halpe Hills, que é desembargador federal, um cara bem famoso, né, da militância LGBT, direito da antidiscriminação. E para mim é um dos mestres assim que eu tenho, né? Enfim, eu conversava com ele. Roger, eu tenho um problema grave, né? Eu sou muito policial para a esquerda e muito de esquerda para a polícia, né? Eu tenho essa... A esquerda me vê como um cara muito, né, ligado à instituição, e a instituição me vê como um cara muito ligado ao campo da esquerda.
Então, essa relação realmente é muito complexa. Por quê? Porque as forças de segurança representam o aparato repressivo do Estado, e o aparato repressivo do Estado, ele trabalha de acordo com a lógica econômica, com a lógica imposta, né, pelos grupos dominantes, né? Então, por exemplo, um governador, um presidente da República que tenha determinadas políticas, vai tentar implementar isso através dos órgãos de segurança. Então, a gente tem essa dicotomia, né, dessa questão de, por exemplo, tu tá dentro de uma instituição que deveria ser um aparato estatal, no sentido de ter políticas de Estado e não políticas de governo, né, que deveria tratar todos da mesma forma, dentro da lógica da legalidade, mas a gente sabe que, às vezes, essas questões, né, muitas vezes, não funcionam dessa forma. Mas eu acho que é urgente, principalmente falando do nosso campo, porque as críticas a gente sabe e eu concordo. Por exemplo, eu sou favorável à desmilitarização, sou favorável à carreira única. Eu já tive conversas com o Rolim que vem me modificando a concepção de polícia única. Eu começo a concordar com o Rolim em diversos aspectos. É uma pessoa que eu leio bastante e considero muito. Mas eu acredito de fato que a esquerda tem um problema grave, que é como a gente veio, principalmente eu acho que isso vem assim na contemporaneidade, vem do pós-ditadura militar, onde a gente não fez a Comissão da Verdade, a gente não fez uma limpeza, não extirpou as pessoas que cometeram crimes na época da ditadura, se manteve a mesma estrutura, a mesma lógica, né, com a Constituição Federal, não se fez uma reforma dessas instituições, e essas instituições ficaram poluídas com algumas crenças, que hoje a gente vai ver que não ter feito isso foi um erro, que aquela lógica que a ditadura era melhor, que naquela época a criminalidade tinha medo, que hoje a polícia não tem mais respeito, essas questões. E, a partir dessa lógica, dessa relação com a sociedade, boa parte do campo da esquerda acaba vendo o policial como um inimigo, não consegue mais ver o policial como um trabalhador, como alguém que é explorado, como alguém que tem suas demandas, que tem estresse, que fica doente, né? Vê simplesmente como um aparelho, como se fosse um robô que está executando uma ordem estatal, e quando a gente tem um Estado fascista colocado e que utiliza essas instituições para se manter no poder, para se manter, né, manter essa ordem, né, que ele tem interesse, então aí sim, né, aí os agentes da segurança são vistos como inimigos já de pronto. Então é um diálogo que a gente tem que tentar aproximar e trazer para que a gente avance uma sociedade mais democrática. Preta, vamos ver se agora deu certo? Mudei de lugar aqui da casa. E na tela também. Melhora. Sim. Bom, então, como eu estava falando, né? A gente tem que lidar com essa normalidade das pessoas pretas. Me tocou muito e me fere muito. Eu costumo dizer que a população preta ela morre de diversas formas, né? Tem a bala perdida que sempre escolhe os corpos pretos, ou matando a nossa autoestima, essas histórias vindo com muita tona, a gente sente muito na pele essa questão. E aí me tirou muito do eixo essa questão do João Pedro, porque tá todo mundo aí mega também sensível pela questão da pandemia em si, né? É algo novo, onde a gente não tem como ligar para as pessoas para saber como que funciona, como que foi aí, porque tá todo mundo passando por isso. É claro que algumas pessoas tendo que lidar com outros problemas já existentes, né? E aí, se tratando dessa questão do trabalho essencial, eu fiquei, não existe outra palavra, né? Fiquei bem puta da vida com o prefeito de Belém quando ele sancionou os serviços essenciais do trabalho doméstico, né? Então, mais uma vez, vem à tona essa questão do ranço colonial no Brasil, onde as pessoas estão tendo que lidar, agora em meio à pandemia, tendo que lidar com a sua própria sujeira, tendo que lidar o quanto difícil e pesado é o trabalho doméstico, né? Então, eu vejo algumas atrizes, alguns homens, algumas pessoas famosas fazendo stories, falando o quanto é difícil ter que lidar, cuidar das crianças, cuidar da casa, algo que nós, mulheres pretas, a gente sempre teve que fazer, cuidar da casa do outro e nunca nós éramos cuidadas, né? E aí, graças à pressão popular através da internet, ele revogou e tirou o trabalho doméstico aí como um serviço essencial. Então, essa pandemia ela mostra algo que já existia, que já estava aí dado, essa questão da grande desigualdade social, né? Onde as pessoas escutam muito que a gente tem que ficar dentro de casa,
que tem que se cuidar, mas várias casas não tem nem acesso à água de qualidade, ou não tem água em casa para lavar as mãos. E eu tenho recebido diversos relatos das trabalhadoras domésticas nesse momento onde a empatia ainda não é feita, a empatia ainda não é de fato concretizada, né? Então, várias trabalhadoras domésticas sendo mandadas embora, sem direito a nada, não tendo condições, o auxílio emergencial não saindo, e aí a gente está lidando com fome, né? A fome é algo que a gente não consegue esperar, é o agora, né? E aí elas ficam nessa ansiedade gigantesca de ficar consultando toda hora no aplicativo da Caixa e não existe resposta, não existe previsão de quando tudo isso vai acabar. Então, são coisas que me atingem diversas pessoas. E essa questão também que hoje que veio à tona novamente, essa questão do genocídio da juventude negra, eu vejo várias pessoas falando, não vejo a hora da quarentena acabar para tudo voltar para voltar à normalidade, né? Como o Marcos Rolim falou, que normalidade, galera? Tipo, o que é o normal, né? O normal antes da pandemia já era. Agora a gente vai ter que se ressignificar em diversas questões, né? E aí o normal para a população preta é isso, é acordar achando que você vai ter um dia um pouco melhor, mesmo dentro da quarentena, mesmo sabendo que eu tenho ainda o privilégio de ter a quarentena aí dentro de casa, na segurança do meu lar, mas essas mortes nos atingem em diversos momentos, né? Então é o que eu sempre falo, a população preta, ela morre de diversas formas. É a bala perdida que sempre escolhe os corpos pretos, matando a nossa autoestima a todo momento, nos testando, ou até mesmo trazendo questionamentos de uma forma como se a gente tivesse explicação para tudo, né? Então, nesse momento, eu vejo diversas pessoas entrando em contato comigo para saber de diversas questões e como se eu tivesse que ter tudo formado e sendo que a gente está vivendo esse caos que é a pandemia, né? Eu escrevi um texto recentemente, eu postei lá no Instagram, falando que, carai, galera, nós estamos numa pandemia e não no concurso de produtividade, né? Eu vejo que as pessoas também estão aí nessa ansiedade, leva todo mundo a querer produzir, você entra na internet, às vezes você fica mais nervosa, mais ansiosa, porque as pessoas mostram que elas estão conseguindo malhar, elas estão conseguindo cuidar dos filhos, elas estão conseguindo cuidar da casa, como se essa questão da pandemia, desse caos, não estivesse atravessando os corpos dessas pessoas, né? Então, algo que eu queria falar aqui também sobre essa questão de que nós estamos em quarentena e não no concurso de produtividade, né? Então, sei lá, procurar não se cobrar tanto a produzir, porque todo mundo está produzindo. Eu estou com a ideia formada de um livro, mas eu não consigo colocar o livro na mesa, escrever ele por conta dessa ansiedade, por conta de diversas questões que vai atingindo e pelo fato da gente não saber quando tudo isso vai acabar, né? E aí a gente liga a TV, a gente vê um retrocesso atrás de um retrocesso, um despresidente que sei lá, dá roteiro de graça para os humoristas, né? Tipo, não sobra nada para os humoristas, porque ele está lidando com a morte de várias pessoas como se fosse algo que não faz sentido, enfim. Mas acredito ainda na pressão popular, mesmo dentro de casa a gente resiste e existe, e a gente vai resistindo, segurando na mão de diversas pessoas que estão aí cambaleando, que não estão mais aguentando, e dando auxílio da forma que a gente pode, né? Eu acho que é de extrema importância realmente praticar a tal da empatia. Então, se você pede um almoço em diversas plataformas, dá um valor a mais para o entregador que está ali arriscando a vida, para poder entregar aí, fazendo um serviço por você. Então, eu estou nesse momento aí de diversas questões e estou muito feliz de estar aqui de madrugada, né, Manuela? Ô, Preta, vou te contar. Quando eu mudei o programa para as 9 da manhã, eu fiz uma lista assim, de pessoas que eu queria chamar. E aí eu me autoimpunha uma censura, Rolim, que era assim, esse não tem cara de que acorda cedo. Esse não...
Porque o pessoal que trabalha... Eu não durmo, gente. Aí eu falei assim, com a Preta, eu falei, pô, às vezes eu vejo ela de madrugada ali fazendo conteúdo, eu falei, mas é às 9 da manhã, tudo bem, pé por pé, né? Vocês dois, vocês estavam na velhice, mas a Preta produz material na madrugada, vocês eu não fico vendo na madrugada. Eu queria juntar, então eu vou ficar olhando pro lado de vergonha, tá, Preta? Eu vou ficar olhando pros meninos aqui, porque eu sabia que ia ser um sacrifício para ti. Mas eu estava juntando a fala de vocês, né? Dá um mosaico, assim, o Rolim fala com muita propriedade. A gente tem que lutar para que as pessoas vivam, né? Para que as pessoas possam viver, para que a gente possa atravessar isso com o menor impacto possível, mas a gente já está diante de uma tragédia, né? Já são 17 mil mortos, a gente não tem uma queda na curva, a gente não tem testagem em massa, que é algo que o Rolim também falou com muita propriedade, né? A gente debate muito a fila única do SUS, mas a gente não tem debatido o controle sobre os testes, né? Os mais ricos estão se testando, os trabalhadores da saúde, por exemplo, principalmente os mais vulneráveis, que são as enfermeiras, as técnicas, as auxiliares, que são muitas vezes negras, mulheres negras, né, Rolim? Não fazem parte da fila do teste. Isso, né? Os profissionais de segurança pública não estão sendo testados. Então, assim, a gente tem esse ambiente. Se a gente precisa vive com essa dificuldade, e fala o Leonel, né, tem uma polícia ainda com esses traços, não de forma homogênea, mas ainda com esses traços que tem relação com a ditadura, que tem relação com o Estado, com a forma como o Estado brasileiro se construiu. Eu fico pensando o seguinte, Marcos, eu queria voltar para ti. Como a gente pode pensar, né? Eu sei que eu estou chata com esse assunto, gente, mas eu estou muito preocupada com isso. Como a gente pode pensar em espaços comuns, né, de controle público sobre essas decisões que são cada vez... a gente tem governo federal, mas tem governo estadual e governos municipais, né? Então, como a gente pode pensar em espaços de controle público sobre essas decisões que impactam tanto sobre a vida de tantas pessoas? Eu falo isso porque me vem uma imagem. Lockdown, vamos imaginar lockdown no Rio de Janeiro, né? Será que o lockdown no Rio de Janeiro vai ser da mesma maneira no Leblon e na Maré? Né? Na Zona Sul e dentro da Rocinha? Como... Então, eu acho que a gente também precisa pensar em ter essas ações, que são as que a gente defende, né? De isolamento, de garantia de isolamento. Isso pode durar aí um período de 2 anos até a vacina ser descoberta. A gente não está falando dos próximos 2 meses, a gente está falando de uma transformação que pode durar muito tempo. A gente está falando também com a perspectiva de agravamento da crise econômica. Então, tem lockdown e tem desespero para comer? Como a gente pode pensar numa equação de controle público sobre isso, Marcos? Eu acho que esse é um grande desafio, né, Manuela? Nos Estados Unidos, agora, recentemente em Nova York, no Brooklyn, 40 pessoas foram presas por terem quebrado a quarentena, saíram para a rua quebrando, lá eles tinham penas, né, a possibilidade de prender, inclusive, quem violava a quarentena. Dessas 40 pessoas que foram presas, 35 eram negras, né? E depois se demonstrou claramente que negros e brancos violavam igualmente a quarentena, não havia nenhuma diferença de etnia, de raça nesse tipo de comportamento, mas o braço repressivo do Estado, como sempre, né, fez a opção preferencial pelos pobres, né? Então esse é um tema que envolve a democracia, o tipo de democracia que nós temos. Eu acho, Manuela, essa é uma questão até para pensar mais assim amplamente, né? A gente criou nas democracias contemporâneas alguns institutos que a princípio deveriam ter essa função reguladora. Por exemplo, as agências reguladoras, né? Então, algum tipo de participação da sociedade civil, mecanismos de conselho que podem ser chamados para participar, para acompanhar ações do Estado. A impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que esses mecanismos eles são muito insuficientes, né? Em várias oportunidades, as agências de controle foram assumidas pelos controlados, né? Um pouco da experiência brasileira é que se forma uma agência de controle, e aí aqueles que deveriam ser controlados pela agência de controle passam a exercer o lobby e indicar as pessoas que vão ser os controladores. E aí os controlados assumem o controle dos controladores, né? No caso dos grupos corporativos, empresários, isso é muito forte, né? E no caso brasileiro, a gente não conseguiu avançar muito nessa redefinição de um perfil da democracia. Eu acho, Manuela, esse é um tema que eu queria colocar para a gente pensar mais adiante, que talvez mecanismos de participação popular mediante conselhos por sorteio em bairros da comunidade, né,
Então, tipo assim, eu tenho em cada bairro um conselho que é formado como? Por sorteio entre as pessoas. As pessoas são sorteadas para que todos tenham o mesmo tipo de acesso, para que não haja qualquer mecanismo político de pressão, de mobilização para formar conselhos, né? Isso distorce muitas vezes a própria representação. E se retomar uma ideia grega muito antiga, muito clássica, de que as pessoas poderiam ser designadas para funções públicas mediante sorteio, no exercício da cidadania. Isso seria possível numa cidade, por exemplo, a gente ter 50, 60, 80 comitês populares mediante sorteio, que seriam consultados periodicamente, participariam de todas as decisões a respeito de temas dessa natureza. Acho que isso poderia, com a informática, com os recursos de tecnologia, isso é possível, não é mais uma utopia, sabe? E talvez a gente pudesse avançar nesse sentido. Mas, enfim, esse é um tema para debater com mais vagar. Leonel Hadi. Tá ouvindo bem, Leonel? Teve uma hora que deu ruído, foi geral, né? Às vezes é um problema na plataforma também. A internet brasileira não está preparada para a pandemia, gente. Não somos só nós, né, Preta? Não, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Agora tu ficou mudo, Leonel. Agora sim. Não, eu tinha desligado aqui o microfone mesmo. Não, eu acredito, porque a gente segue trabalhando, né, nesse período da pandemia, teve inclusive um incremento, né, nos homicídios aqui, na verdade no Brasil, mas no Rio Grande do Sul também. Então a gente segue trabalhando e realmente é bem diferente, né, a relação que se tem no dia a dia e nas situações, né? Por exemplo, como a gente trabalha muito na periferia, eu trabalho numa delegacia de homicídios e que acaba, infelizmente, tendo que investigar justamente, né, o público preto, pobre, enfim. A gente observa, por exemplo, ontem mesmo eu estava transitando ali, fazendo intimações e levantando locais, enfim, trabalho normal, e estava ali aquela gurizada que deveria estar nas escolas, né, que não está tendo aula, estavam todos juntos ali, em grupo. Tu vê que não existe, né, a possibilidade, a estrutura toda arquitetônica da periferia, né, não favorece qualquer tipo de isolamento, não há qualquer tipo de política que faça ter esse tipo de conscientização. E o governo federal faz um jogo que eu acho muito cruel, que é exatamente esse. Observou que os governadores e prefeitos tendem a fazer um fechamento, porque observam, seguindo as ordens da Organização Mundial da Saúde, fazem o fechamento, né, dessa lógica de comércios e tal. Isso vai ter um impacto econômico, e mesmo se não tivesse feito a quarentena, ia ter um impacto econômico, porque a pandemia tem um impacto econômico global. Ele, sabendo disso, fica jogando, né, com essa população que tem necessidades. A gente sabe que isso causa um problema grave, inclusive de alimentação, de necessidades básicas. Ele joga com essa situação e força essas pessoas justamente a ficarem em uma situação tão extrema que elas queiram ir contra os prefeitos, contra os governadores, para voltar ao trabalho, achando que isso vai ser o suficiente para ter o seu ganha-pão. Então, daí ele tranca esses aplicativos da Caixa Econômica Federal, que é o auxílio emergencial, ele dificulta ao máximo os auxílios aos estados, inclusive o pagamento, né, o repasse de verbas federais para os estados e prefeituras, para pagamento, inclusive, do funcionalismo. Então, a gente tem um quadro muito cruel, né, instigado por um fascista genocida, e que acaba atacando, de fato, muito mais a periferia do que a classe média, porque a gente vê que tem toda uma lógica correta em relação ao comércio, mas a gente vê, ao mesmo tempo, espaços da classe média no final de semana, de lazer, totalmente lotados, restaurantes, como foi bem falado aqui, lotados, né, e pessoas com recursos. Então, é muito cruel isso. E como é que tu vai fazer, então? Vamos fazer um lockdown, mas vai funcionar para quem? Como é que vai ser executado isso? Como é que vai ser feito? Se é para ser pau-ferro, vamos dizer assim, para todo mundo, então que seja para todo mundo. Agora a gente vê que isso não é uma realidade. Preta, agora eu ri porque essa expressão pau-ferro foi quando o pessoal fica assim, Rolim, mas ele é ou não é polícia? Agora ele falou, se é para ser pau-ferro, veio o Leonel do homicídio. Eu estava ouvindo o Leonel e o Rolim aqui no Rio Grande do Sul, né, por razões em parte desconhecidas, em parte por um grande esforço da sociedade. Nós somos a terceira capital com o menor número de óbitos, né? Então a gente vive uma realidade muito diferente, felizmente para nós, né, porque do que tem vivido, por exemplo, as pessoas em São Paulo. Mas quando a gente vê aqui, quem a gente vê os serviços que começam a voltar são os serviços com os trabalhadores mais vulneráveis,
né, Rolim? Então, se vai voltar, fica aberto o supermercado, fica aberto a farmácia, fica o cobrador e o motorista de ônibus, né? As escolas seguem fechadas, depois a gente pode também conversar sobre isso, o Rolim também tem uma parte grande da vida dedicada à educação, então, por exemplo, quando Porto Alegre declarou que 147 mil pessoas iam voltar ao trabalho, a primeira pergunta que eu me fiz foi com quem vão ficar os filhos dessas mulheres, né? Porque, quer dizer, não tem como voltar a atender na loja se não tem lugar para ficar o filho, né? Para mim foi uma coisa óbvia. Eu não tenho como voltar a trabalhar fora de casa se não tiver onde deixar minha filha. Imagina uma mulher que cria o filho sozinha, que está muito vulnerabilizada. Então, assim, eu queria também que a gente colocasse esse olhar, né? Quer dizer, quando o trabalho volta, o trabalho que volta ou que não para, é o trabalho, sobretudo, exercido pelas mulheres, mais mulheres, mas pelas mulheres e pelos homens negros, né? Então, como que a gente pode olhar para isso, pensar esse espaço? Tu viu que a turma está te elogiando muito, valeu a pena ter acordado, né? Tu viu? Tá passando aqui os elogios da tua fala. Valeu a pena. Só que eu tô acertando a conta com ela ao vivo, gente, já não tem que acertar depois, né? De vez em quando. Era só graça. Bom, já começa errado esse nome aí, lockdown, né? Tem uma galera que nem sabe o que é isso, né? Tipo, que coisa chata, desde trazer para o português para as pessoas entenderem e tal, enfim. Mas é de fato que os bairros ditos como bairros nobres, a galera continua fazendo festinhas, blogueiras, juntando todo mundo dentro de casa, viralizando isso, incentivando as pessoas a saírem de casa. E aí as pessoas pobres, algumas ainda também continuam na rua, porque, mano, é muito complicada essa questão, novamente, que eu falo da fome, né, gente? A fome não espera. Então, se o auxílio emergencial não sai e as pessoas estão dentro de casa, pais, mães de família, vendo os filhos com fome, é óbvio que ela vai querer voltar a trabalhar, como tem acontecido, né? Recebo os relatos das trabalhadoras domésticas desesperadas, falando que não dá para ficar em casa porque o auxílio não saiu e tudo mais, acabam voltando a trabalhar. E aí tem essa problemática das pessoas, né? O nome lockdown, as pessoas não entenderem e de que forma se dá tudo isso, né? Dinheiro para organizar, o governo, óbvio que tem, né? Mas o despresidente não se preocupa com as nossas vidas, né? Aliás, eu acredito que realmente nós estamos vivendo essa era aí da necropolítica, né? Onde... Tô online? Deu uma mudada, mas aconteceu aqui. Alguma coisa, agora voltou. Não fui eu, foi assim. Tá. Nós estamos vivendo nesse momento da necropolítica, né? Então, é uma política realmente de extermínio, onde quem serão os mais prejudicados são as pessoas pretas, pobres, periféricas desse país. Então, essa volta dos serviços essenciais, né? Como você, Manuela, falou, que volta aos trabalhos essenciais, as trabalhadoras domésticas, a galera que trabalha em supermercado, e com quem deixar as crianças, né? Com quem deixar os filhos, né? E aí, várias problemáticas. As pessoas, entra o Enem nisso, né, Preta? O não adiamento do Enem. Quem vai ter problema no Enem agora, né? Sim, quem vai poder acessar esse tipo de conhecimento? Porque o filho do rico, ele está recebendo aulas online, ele tem internet, ele tem acesso à internet, tem computador, tem um lugar tranquilo para poder estudar, tem uma alimentação adequada, né? E aí o filho do pobre não, ele depende da merenda da escola, que a escola está fechada, algumas escolas no começo ainda abriam para as crianças poderem alimentar, porque existem várias crianças no Brasil que a única refeição que se faz é na escola, né? Eu lembro que na infância eu já passei por isso, e aí era ir para a escola para poder realmente se alimentar. E aí, com essa questão do lockdown, de que forma que se dá, né? Não existe um auxílio que garanta a vida dessas pessoas, né? A garantia de subsistência dessas pessoas. Então, realmente, a gente está aí vivendo esse caos, né? A Preta mais uma vez pedindo para adiar o Enem, né, galera? Porque a desigualdade é gigantesca, né? Não tem como as pessoas terem... O Enem já era um processo complicado antes de tudo isso, né? Onde a gente tem um ensino mega defasado nas escolas públicas, e aí a maioria das pessoas que conseguiam acessar aí o Enem, que conseguiam uma vaga nas universidades públicas, eram as pessoas que conseguiam pagar um cursinho. Existem vários cursinhos
públicos sociais como a Educafro, porém que não consegue atingir todas as pessoas, né? E aí, devido agora à pandemia, ainda sustentar essa questão de não adiar o Enem, né? Seguir o Enem aí de forma virtual, como se as oportunidades fossem iguais para todos os brasileiros, né? Então, mais uma vez nos aniquila, mais uma vez assassina o nosso conhecimento, mais uma vez impede a gente de ter acesso a uma educação igualitária e de qualidade. Sobre... Oi, Manu, só uma observação bem rápida sobre o que a Preta falou agora. Eu acho que é super importante assim, essa história da realidade das nossas crianças e adolescentes da escola pública, né? Os dados que a gente tem não são muitos, mas os dados mostram que uma pequena parte, uma minoria mesmo dessas crianças e adolescentes estão tendo algum tipo de atenção durante a pandemia. Quer dizer, na grande maioria das vezes, essas crianças e adolescentes estão simplesmente em casa ou na rua sem terem educação. Eu acho, Manuela, que o impacto disso a médio e longo prazo tende a ser assim devastador, né? A gente vai ter no Brasil um aumento muito grande da evasão escolar, por exemplo. Quando eu tiro uma criança durante 6 meses de uma escola, 1 ano, e eu não tenho nada a oferecer a essa criança, é evidente que a retomada vai ser muito mais difícil, né? E as taxas de evasão vão subir muito. Então, esse é um tema importante assim, para a escola pública, né? Um tema importante para os gestores. Como é que a escola pública não tem, por exemplo, nenhuma preparação para isso, né? Se investe tanto recurso em várias coisas no Brasil, mas não se investe recurso, por exemplo, para que as crianças tenham um computador em casa, tenham acesso à internet, né? Que o acesso à internet seja público de qualidade para as pessoas que não têm condições de pagar por isso. Então, são temas assim que acabam dando uma enorme diferença. A gente nota, por exemplo, hoje as escolas particulares, rapidamente elas se adaptaram. Eu tenho amigos e amigas que têm crianças em casa, em idade de pré-escola, que estão tendo aula pela internet. O meu enteado está tendo aula agora. Então a rede particular, rapidamente ela se adaptou, porque ela, claro, ela depende de manter as matrículas, os pagamentos, ela tem uma infraestrutura muito melhor. Mas a rede pública não tem essa infraestrutura e a sua clientela, que mora na periferia, não tem acesso. Então, o efeito da pandemia na área da educação sobre os mais pobres não é só na saúde que é ruim, é também na educação, é também em tudo, né? Então, esse é um tema, assim, que mostra o quanto a desigualdade social brasileira é de fato, um desafio central, né? E de como parece que a sociedade não, talvez uma parte muito impregnada por essa sensação que a Preta fala, né, que é quase um atordoamento que a gente fica com relação à própria pandemia, mas de como a gente não tem coragem de fazer a reflexão ou olhar o buraco na profundidade que o buraco tem, né, Marcos? Porque eu esses dias fiz alguns questionamentos, eu falei, olha, gente, a gente vai assimilar que o ensino EAD é igual ao outro, né? A gente vai, são várias camadas que fazem, né? A gente vai ter como verdadeiro, né, que uma criança que não tem comida em casa, né, vai assistir pelo canal da TVE, como farão aqui no Rio Grande do Sul, e que isso vai contar. A gente tem pensado na realidade das professoras que estão produzindo conteúdo. Eu tenho uma irmã que é professora da rede pública e que cria minha sobrinha sozinha, né? Sozinha, é mãe 100% solo, ela tem que dar aula para se manter. E a minha sobrinha, justamente por a minha irmã ser professora, está numa escola privada, de turno integral, para a minha irmã poder dar aula, porque a rede pública não dá conta da filha da minha irmã, que é professora da rede pública. Olha a loucura. Só tem um computador em casa. Mal e mal tem um computador em casa, gente. Como é que uma professora tem 2 computadores em casa, Mara? A escola cobra da minha sobrinha disciplina, prova, quer dizer, como assim, né? Então, e a outra dando aula, fazendo atividade, a mulher, o lugar da mulher. Então, eu acho que a gente também não tem tentado enxergar a dimensão do problema. Esse tema que tu aborda da evasão, né? A nossa luta para fazer com que as crianças mais pobres não evadam do ensino médio, Marcos, né? O Brasil é um dos países com mais evasão no ensino médio. Imagina, né? Vulnerabilidade econômica maior, Preta, né? E 6 meses fora da escola é uma bomba relógio armada diante dos nossos olhos. Eu queria jogar mais 2 elementos na roda para os nossos 20 minutos finais. E antes... Desculpa, Preta, pode falar. E antes, assim, também... Não, tranquila. Democratizar o ensino também é trazer esse ensino para a TV pública, né, galera? Tipo, não tem como, não é todo mundo que tem acesso à internet, celular, com dados, com internet boa. Porém, televisão chega em diversos lares, né?
a quantidade de televisão ela é bem maior do que a quantidade de aparelhos com internet. Então, realmente, utilizado estatal público, que são as TVs públicas, né, para esse momento da educação, né, de colocar o ensino na TV pública. Eu ia falar, ontem foi um dia, assim, teve uma marca, tem a ver com algo que tu falaste, Preta, quando tu fala assim, né, o nome lockdown, né, eu conversava com a Júlia Rocha, que é uma médica mineira, uma mulher negra fantástica, né, que atende nas unidades básicas de Belo Horizonte, e a Júlia falava sobre a dificuldade. Sim, ela é cantora também. Ela é maravilhosa, né, também, ela é cantora e médica, inclusive ela é cantora antes que médica, na descrição dela própria. E a Júlia falava justamente sobre a dificuldade de fazer as informações chegarem na população mais vulnerável, porque é uma população, por exemplo, com menor acesso à educação formal. Então, tu vai explicar algo, né, que tem relação com isso, como o uso do termo lockdown. Se a pessoa tem menos acesso a um conjunto de informações para tomar suas decisões, a vulnerabilidade dela não é só econômica, é também de tomar a decisão. Por que eu trouxe essa fala da Júlia para cá? Quando a Preta fala do lockdown, ou quando a gente fala sobre a situação dessas famílias, eu lembrei que o Leonel é ator também, tem origem, né, na artes cênicas. Ontem, o Brasil assistiu uma entrevista com o Felipe Neto, né, um youtuber, no Roda Viva, e isso se tornou um dos principais assuntos de debate, enfim, na internet, na sociedade, sobre qual é o espaço que pode ocupar alguém que fala mais simples e que fala com milhares de pessoas. Não tem também aqui um grande problema nosso, eu falo porque o Leonel faz vídeos e esses vídeos conseguem comunicar com muita força, né? A Preta, quando abriu o site para o tema do Eu Empregada Doméstica, teve uma explosão, né? O Marcos fala sobre essa questão de conseguir compreender a distância que vai ficando das crianças mais pobres. Também não tem um grave erro nosso de a linguagem não segue sendo um dos instrumentos de tornar a pandemia ainda mais cruel com os mais pobres? Será que a gente tem tentado, né? Porque o presidente não faz nada, esse é o papel do governo central, né, Marcos? Fazer propaganda, informar, tentar informar de múltiplos canais. Será que a gente está conseguindo fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo em todas as suas dimensões? Quer começar, Leonel? Está mudo. Preta, eu brinco às vezes que o computador deixa os homens no mute para saber como é a nossa vida, com eles tentando nos calar. O meu... Esses dias tinha 3 deputadas e o Paulo Paim. Elas falavam, e ele fazia. E não saía. Eu disse, senador, não queria fazer isso com o senhor, mas né? É assim que a gente se sente todos os dias. Viu, Marcos? É assim. Mas assim, teu microfone está aberto, Marcos, porque a gente considera um aliado da nossa luta emancipacionista. Será que não tem a ver com isso, Marcos? Eu vi as críticas, assim, ao Felipe Neto, né? Fiquei vendo as críticas, eu observo muito o que as pessoas falam para formar, para refletir, né? Então, as pessoas, elas não conseguiam acolher. Tem até uma jornalista importante, a Dora Kramer, que disse que ele é bobo, né? O quanto da bobura tem relação com ele falar de uma maneira que a maior parte das pessoas podem entender. Voltei. Estão me escutando agora? Estamos te dando direito à voz, né? O direito, né? O meu lugar de fala. Estamos de olho. Eu não sei agora. Tá bom. Não, o que eu quero dizer assim. O que eu penso em relação a isso? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem dificuldade sim de diálogo e de tentar chegar nessas pessoas de uma forma mais massiva, explicando a situação real que a gente vem enfrentando. Agora, vamos ser honestos também, o campo democrático, o campo, vamos dizer, da esquerda, o campo que tem uma visão mais ética sobre alguns aspectos, tem uma dificuldade gigantesca em conseguir enfrentar as fake news e todo um discurso focado digamos, no fígado, né? Esse discurso de quando tu lida com pessoas passando por dificuldades, fica difícil tu trabalhar, e uma dificuldade que muitas vezes é proposital, é criada, exatamente como a gente estava falando, a dificuldade de acessar o auxílio emergencial, a dificuldade de acessar os meios inclusive para ter acesso à educação virtual, vamos dizer assim. Tu começa a criar uma série de situações extremas que as pessoas começam a ter, simplesmente pensam em sobreviver. E nisso é muito fácil tu começar a colocar fake news e informações que trabalhem com essa questão de ódio, com essa questão de reações imediatas, né, que não requerem muito
muita reflexão, e é difícil daí tu conseguir dialogar, né, nesse aspecto, trazer questões mais... Olha, quem sabe nesse momento a pandemia vai trazer um dano, mas lá na frente a gente tem que pensar na vida e tal, porque as pessoas, bem ou mal, como vai atingir, sei lá, 2 a 3% da população que realmente vão a óbito, as pessoas pensam da seguinte forma: 2 a 3% eu não vou estar nesse grupo. E 70% vão se contaminar da mesma maneira. Então que vão se contaminar da mesma maneira, que se contamine todo mundo. Mas não consegue observar que isso vão ser milhões de mortes, a gente pode chegar a 3 a 4 milhões de mortes, é como se fosse 2 a 3 Porto Alegres que sumiriam do mapa. Mas como isso está muito distante, a gente tem dificuldade, de fato, de dialogar, e eu acho que a gente tem que ter outras formas. Eu acho que tu, Manuela, foi um exemplo muito forte, né, em relação à nova linguagem do campo da esquerda, e a gente tem que aplaudir, mesmo pessoas que não são do nosso campo, mas que têm feito, têm ocupado espaços para chegar a um grande número de pessoas, a gente tem que aplaudir, e é momento, eu acho, de fazer uma frente ampla, independente de qual o espectro, né, se é anarquista, se é liberal, mas se pessoas defendem a democracia hoje, a gente tem que dar espaço e dialogar com todos esses campos, porque a gente tem algo mais grave, que é o fascismo. E o fascismo, ele vem atropelando e matando e destruindo todos aqueles, né, que têm uma visão mais democrática e solidária e coletiva da sociedade. Eu concordo, Manuela, eu concordo com o Leonel totalmente. Escreveria, assim, assinaria embaixo as coisas que ele falou, né? Eu acho que todos nós temos dificuldades de comunicação, esse setor mais à esquerda, enfim, ele tem um discurso, uma fala que é muito marcada, assim, por certos chavões, por certas pautas, por certas abordagens, né, que nem sempre dialogam, assim, com a ampla maioria das pessoas. E isso está muito agravado agora, eu acho, por conta dessa realidade das bolhas, assim, de informação, né, quer dizer, a gente perdeu o espaço público comum que nós já tivemos. Então, no passado, quando eu estava fazendo política, militando, enfim, havia uma esfera pública comum, havia uma base fática que era compartilhada por todas as pessoas, sejam elas de direita, de esquerda, de centro, não importava. A gente lidava com uma mesma base factual e, a partir dali, as interpretações eram diferentes, né? As conclusões eram diferenciadas. Hoje, as pessoas estão discutindo sobre fatos, né? Quer dizer, alguém afirma, estão morrendo 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. O cara fala, não, esses dados não são verdadeiros, tá? Não morreu tanta gente assim. Tem então, duas esferas públicas, né? Uma realidade paralela montada, um Matrix. Exatamente. Então, há muitas pessoas, eu tenho parentes, quem não tem, né? Que estão vivendo em algumas bolhas bolsonaristas, e eu fico impressionado, assim, porque são pessoas, enfim, que têm formação superior, têm história, etc. Não são pessoas que não tiveram acesso à educação e não entenderam nada, mas absolutamente nada. E tu vai ver, eles têm outra base factual, eles recebem outra carga de informação, e o sujeito está no outro planeta, ele está morando noutra realidade, bem isso, uma realidade paralela. Então essa dificuldade de comunicação aumentou muito, né? Por isso eu acho, assim, que a gente tem que repensar tudo, literalmente tudo. Não é possível mais continuar fazendo política como a gente sempre fez, né? Um tempo atrás eu participei de uma reunião, nem vou dizer qual, mas uma reunião de amigos, enfim, discutindo uma campanha para a prefeitura e coisa tal, aqui de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, e uma militante coisa tal disse, não, nós sempre somos bons de ir de casa em casa, de porta em porta, de panfleto em panfleto. Eu disse, gente, se for isso aí, esquece, porque a gente não tem nem chance se for pensar política assim, né? Acabou esse tempo, né? Hoje o desafio é outro, ele é muito mais difícil, né? Eu acho, nesse sentido, eu concordo com o Leonel também, eu acho que a Manu tem essa grande capacidade, essa virtude de ter conseguido encontrar um espaço interessante, super interessante nas redes. A gente tem que seguir esses caminhos, né? Olha o que aconteceu com a Preta, olha o que aconteceu com outras lideranças populares que conseguiram abrir um espaço. Esse povo é que deve nos dar o caminho de comunicação, né? Eu acho que essas pessoas estão construindo uma experiência que é riquíssima do ponto de vista, assim, da disputa de valores na sociedade. Eu acho que é por aí. Preta, sabe que quando tu falou do lockdown, eu lembrei que o Flávio tem um áudio maravilhoso na internet, porque a internet nos causa muita dor, em mim muito sofrimento com as fake news, mas também causa diversão, que era um áudio de um cara no Maranhão falando assim, ó, lockdown, esse lockdown vai ser nome de menino, ó, lockdown, como é bom de bola, lockdown, menino, cria juízo. Aí eu mandei pro Flávio Dino, governador do Maranhão, e ele falou, ó, lockdown, corona e cloroquina
vai virar o principal nome, porque as pessoas nem sequer... A gente toma, né, as coisas como se fossem verdade que todo mundo conhece, né? E eu acho, Marcos, eu tenho refletido muito sobre isso, que na construção dessa esfera pública paralela, dessa realidade paralela, né, dessa espécie de um segundo ágora, existe a nossa indisposição de desconstruir a linguagem que nos empodera, sabe? Por quê? Porque eles tomam verdades do senso comum. E é natural que as pessoas, né, Preta? Então eu falo, essas pessoas assim, a todo mundo que defende que a Terra é plana é nosso adversário ideológico. Eu falo, gente, eu nunca vi que a Terra é redonda, né? Então é natural que as pessoas se questionem. E se a gente não dá uma resposta que elas compreendam, é natural que elas assimilem aquilo que elas veem. Porque é para isso que a gente faz ciência, né, Marcos? Teve um velho barbudo que disse: se a aparência fosse igual à essência, não precisava de ciência. As pessoas, elas estão vendo o mundo e elas percebem esse mundo. Então eu fico pensando, Preta, como que a gente pode, né? Quando eles falam que eu fui boa há 17 anos atrás, agora tem uns muito melhores, né, que eu. E acho que esses muito melhores são pessoas que nem tu, né, que vão lá e olha aqui, essa é a realidade. Como que eu queria te ouvir também sobre isso, como falar com essas pessoas, né? Sim. E como elitista, então, fala né, Preta? para mim. Sim, fala para mim é um lugar de poder, né? Eu demorei muito tempo para entender que eu podia falar, porque na época da escola tinha as dúvidas, levantava a mão, algumas professoras fingiam que eu não estava, em algum lugar eu ia falar, a minha palavra não valia, mas aí uma outra pessoa de outra cor diferente da minha falava e era validada. Então, fala para mim é poder. E aí, sabendo que fala é poder, quando eu comecei a expor a minha opinião na internet, né? Que não foi nada programado, eu sentia umas coisas, eu lia umas notícias e queria falar com alguém, escrevia e colocava aquilo na internet. E as pessoas começaram a se sentirem representadas, a ler e falar, nossa, é exatamente isso que eu pensava, mas não sabia como falar. Ou então, exatamente era isso que eu queria falar e você falou. Então, eu fico pensando o quanto ainda que o discurso, aí chamando aqui, né, para o campo da onde nós somos, o quanto o discurso ainda da esquerda é distante da realidade de diversas pessoas, saca? Então, por isso que nas minhas redes sociais, em todos os lugares que eu passo, eu falo da forma que eu sempre falei, da forma que eu gosto de falar. Porque há muito tempo eu estive na academia, eu sou historiadora, né? Por muito tempo eu estive na academia assistindo diversas palestras no qual existiam diversos termos que eu não entendia nada, então eu era obrigada a anotar o termo e procurar depois para ter um entendimento. E aí hoje, quando me convidam para falar em diversas universidades, eu faço esse caminho reverso com as pessoas, né? Então falo muita gíria, falo muitas palavras que as pessoas não estão ligadas o que é, para que realmente elas possam anotar e procurar. Porque, como diz um grande pensador brasileiro, Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, não é gíria, é dialeto, né? Então, as pessoas que não conseguem se comunicar com a população, que é a base, que sustenta toda essa sociedade, eu não sei de que vale o discurso, né? Então, eu vejo várias pessoas indo na periferia, indo em diversos lugares, indo atrás da população preta para poder absorver, para fazer suas pesquisas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não devolvem a pesquisa, né? Vai lá, suga, pergunta o que come, como vive, como que sobrevive, mas não devolve a pesquisa, e sempre de um linguajar onde as pessoas não conseguem entender. E isso faz com que diversas pessoas acabam interrompendo seus sonhos, interrompendo a oportunidade de falar, de ter o entendimento. Então, eu acredito que realmente o conhecimento, o entendimento, existem diversos intelectuais onde as pessoas ainda não conhecem, porque não escreveram livro, não tem milhões de seguidores na internet. A minha mãe é uma mulher preta, semi-analfabeta, que criou 3 filhas, no qual das 3, 2 são professoras. Então, a minha mãe, sem saber ler, ela conseguiu me ensinar a ler, a ter motivação pelos livros. Eu lembro que teve um livro que ela comprou na época da adolescência,
minha mãe era um pouco compulsiva por compras, né? Então, tudo que batia lá na porta de casa, ela comprava. Então, tinha uma galera que vendia livros, ela comprou A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm. Nossa, Preta! Pra gente ler. Então, ela não sabe o que ela fez com essa mulher. Utilizei... E aí eu... Travou, voltou. Voltou. E aí eu utilizei esse livro na época da universidade, tipo, caracas, velho, minha mãe, empregada doméstica, semi-analfabeta, olha a visão, né? Olha quantas coisas a minha mãe sabe e me ensinou, só que ela não sabia os termos técnicos que existem, né? Então minha mãe sempre foi uma mulher feminista, preta, minha mãe sempre foi uma mulher onde, quando eu chegava em casa, depois da escola, chorando porque os meninos zoavam meu cabelo, zoavam minha cor, minha mãe pegava um disco da Alcione de 1976, que ela tá bem bonita, maquiada, de turbantão. Minha mãe pegava aquele disco e falava, olha, por que você tá chorando? Você pode ser igual essa moça aqui, entendeu? Numa época que hoje a gente fala sobre representatividade, sobre feminismo negro, hoje a gente sabe os termos, né? Mas não naquela tinha época, nome, só tinha violência, né? Sim, exato. E minha mãe era uma mulher que já lutava sobre o direito de outras mulheres, se intrometia na briga de marido e mulher lá no Tancredo Neves, né, no conjunto habitacional em São Vicente, na periferia de São Vicente, no litoral de São Paulo. Então, eu falo que realmente a fala é poder e a gente tem que potencializar essas pessoas, saca? Para elas poderem falar sempre. Porque não adianta, né, como rolou um meme há um tempo atrás, não adianta ter mestrado e doutorado se você não fala com o porteiro, não fala com a trabalhadora doméstica, o seu discurso não consegue acessar a base dessa grande pirâmide social, onde são essas pessoas que fazem a manutenção, muitas vezes, da nossa existência, né? Então, realmente, o seu discurso está chegando até aonde, né? Até que ponto as pessoas conseguem entender o que você tem para falar, o que você tem para contribuir. E aí faço um chamamento aqui também, voltando àquela primeira parte que eu falei sobre a vida, né, do João Pedro, ainda tenho esperança de encontrar ele em vida. Faço um questionamento para as pessoas que não são pretas aqui, né? O que vocês têm feito pela manutenção da vida das pessoas pretas, né? A gente está tendo que conviver com vírus, está tendo que conviver com vermes, e está tendo que conviver com essa violência gigantesca, onde pede-se para todo mundo ficar dentro de casa, por conta da quarentena, para usar o álcool em gel, lavar as mãos todos os dias, mas a bala nos atravessa mesmo dentro de casa, né? Então, o que vocês têm feito pela manutenção da vida dessas pessoas pretas, né? Como que estão as pessoas que trabalham aí próximo de vocês, o porteiro, a trabalhadora doméstica, a caixa do supermercado, né? Então, realmente, para a gente olhar para essas pessoas com empatia, mas não só o olhar de empatia, trazer isso na prática também, né? Para tentar alterar e mudar essas questões que já se arrastam desde da era colonial no Brasil, né? O ranço colonial, a gente ainda sente o gosto do ranço colonial em pleno 2020. E aí, com esse momento da pandemia, fica tudo muito mais aflorado aí para diversas pessoas. Preta, eu estava, enquanto tu estava falando, chegou uma mensagem, eu fui olhar, que é justamente sobre o João Pedro, que foi encontrado no IML agora do Rio, e eu estava, exatamente, e eu estava pensando, né, o quão cruel é um mundo que um menino de 14 anos que está dentro de casa com a mãe é executado num conflito entre a polícia e os traficantes que invadiram a casa dele. O menino estudava, né, Marcos? Eu cresci numa cidade pequena, Pedro Osório, o Leonel falou 17 mil mortos, eu chequei a população de Pedro Osório, são 8 mil. Já morreram 2 cidades que eu cresci inteira. E lá eu sempre acreditei que quem estudava ia ser alguém na vida, era isso que a minha avó dizia. Minha avó, que não teve estudo, dizia isso, né, Preta? Não é isso que a tua mãe dizia? Então o menino está dentro de casa, o menino estuda, é do grupo da igreja do bairro dele, e o corpo desaparece, né? E aparece no IML como se não tivesse o mesmo direito, e não tem o mesmo direito que o meu enteado que está aqui dentro de casa agora, né? Então, assim, é realmente um país que mata o futuro da maior parte da população, que é a população negra, né? E se a gente não
revisitar a nossa história, não falar sobre a violência do Estado, não fazer esse exercício que tu fala, né, Preta? O que a gente está fazendo todos os dias, não só se proclamando não racista, mas se engajando nas lutas reais, né? Eu falei, como é que pode ter alguém, Marcos, que não olha para esse menino e pensa, e se fosse o meu filho, que é a frase da época da ditadura, né? E se fosse o teu filho, né? E se fosse o teu menino, que tu dá a tua vida para que ele estude, essa mãe de um menino de 14 anos, certamente ela pensou que já tinha passado pelo pior, se ele continuava estudando, né? Quer dizer, eu já livrei, ele já não foi para o tráfico, ele já sobreviveu, né? Ele já... Então, assim, é realmente assim, destruidor, né? Lidar com a realidade. Eu espero que a gente reflita sobre o que é esse chamado da Preta, para que a nossa luta seja uma luta que olhe para os que mais estão sendo executados quando cumprem a quarentena e ficam dentro de casa, como o João Pedro, né? Que estava dentro de casa cumprindo as orientações e agora, nesse momento, tem uma mãe que vai encontrar, que teve que buscar desesperada, nem sequer pôde velar o filho e tentar salvá-lo, né? Enfim, eu quero ver se vocês têm contribuições finais para fazer. Eu fiquei, bem na hora da tua fala, Preta, eu fiquei, assim, meio perdida aqui. A gente já fechou 1 hora e eu quero passar para vocês fazerem as contribuições finais, dizer que eu agradeço muito a tua participação, Preta, a tua, Rolinha, a tua, Leonel. A gente vai conversar outras vezes, se vocês toparem, e acho que é um dia muito triste, né, para o Brasil, para mais uma criança, mais um estudante, mais um jovem negro que não vai realizar os seus sonhos, mais uma mãe que enterrará o filho, né, Preta? Sim. Sei lá. Essas mortes nos atravessam de uma forma que... Tipo, não pode ser só mais um número, saca? Tipo, cara, um menino dentro de casa, cumprindo provavelmente a quarentena, e ele ser arrancado, assim, da família. Não pode ser só mais uma morte, não pode ser só mais um nome. É isso, gente. Ia falar do livro, mas não sei mais o que falar. Obrigada pelo convite. Não sei, o Rolim quer falar? Deixa eu falar primeiro, eu queria te ouvir para tu fechar, Leonel, só rapidinho. O que eu fico assim impressionado é que se nós estivéssemos diante de um fato, né? Um fato aconteceu, enfim, algum erro. Mas não, a gente está diante de uma sistemática, um exercício sistemático da arbitrariedade nas periferias que envolve a morte de centenas e centenas e centenas de adolescentes, de crianças, enfim, no Brasil nos últimos anos. Sem que haja sequer uma punição. Então, o tema é o seguinte, quer dizer, está autorizado, né? A ideia é, se matar pobre não tem problema. Eu fico pensando assim, imagina essa cena desse menino, se nós mudássemos os nomes, ele fosse filho de um desembargador, fosse filho de um médico, que morasse numa zona de inclusão em qualquer cidade brasileira, o escândalo que isso produziria no Brasil, né? Quer dizer, caía secretário, caía ministro, pedido de desculpa da televisão, dos governantes. Agora, enquanto se mata essas pessoas mais pobres, negras, da periferia, é como se isso fizesse parte da paisagem, né? E, infelizmente, nós não temos gestão e segurança pública no Brasil, não há um governador, não há um gestor no Brasil, não há agora e não houve no passado, capaz de enquadrar esse tipo de situação, capaz de punir as pessoas responsáveis, capaz de dar um basta nisso, né? Isso é, de fato, super triste, assim, eu fico indignado quando vejo esse tipo de notícia. Leonel. Eu acredito que a sociedade como um todo tenha que ter empatia, e mais do que empatia, a gente é além da empatia. Se colocar no lugar do outro, tratar todas as vidas como relevantes. Isso vale, por exemplo, para esse caso agora grotesco desse menino, vale para as mortes do coronavírus. Eu acho que a gente está cada vez mais se distanciando da ideia de humanidade. A gente está tratando tudo como efeito colateral. Se as pessoas estão morrendo, é efeito colateral de algo que não tem como ter controle. A gente sabe como tem, sim, né? Essa política de extermínio que vem sendo implementada a olhos vistos, que as pessoas estão, a boa parte da população está aceitando. Se voltasse contra si, se fosse contra si próprio, não aceitaria. Então, se tu não aceita aquilo, que aquela política, aquela ação fosse realizada contra si, contra os seus,
não aceite e não tolere que seja praticada contra aqueles que estão mais distantes. Então é isso. Acho que a sociedade brasileira precisa se tratar e ser mais empática e melhorar em muitos aspectos aí para que a gente não continue vendo esse tipo de situação. E que a gente, acho que esse exercício é o exercício de olhar todo o povo brasileiro como gente, né, Preta? Essa é a nossa luta, né? Porque, na realidade, isso que o Rolim fala, do extermínio da população negra, da naturalização dos jovens negros que morrem aos montes, é o fato de uma parte da população brasileira não ter direito de ser gente nesse país, de viver com dignidade, de ser visto. Então, a Preta falou que não seja só mais um nome, né? E eu sempre faço, sempre jogo, e acho que é o exercício de empatia, Leonel, que as pessoas que têm filhos devem fazer, é se perguntar se fosse seu filho. Nada pode doer tanto. Eu tenho a imagem da menina Ágata na minha cabeça, porque ela tinha exatamente a idade da minha filha, né? Então, assim, eu acho que eu quero terminar falando sobre isso, que a gente se engaje, porque isso é o tempo inteiro, não é só durante a pandemia, né, Preta? Essa é a realidade. São 67 mil o ano passado, né, Marcos? E esses 67 mil são quase todos jovens negros, jovens que são exatamente iguais, nasceram iguais, são filhos amados de uma mãe, como o meu aqui dentro de casa é. Mas nunca é visto assim quando não são os corpos dos meninos e das meninas brancas. Então, o Brasil precisa se reconhecer como um país racista, como um Estado violento, né, como um Estado que é estruturado a partir desse racismo, reproduz essa violência e segue matando, né? Segue matando a sua juventude. Sim, e não naturalizar essas mortes, né? Vi até um comentário aqui, passou aqui. Não naturalizar essas mortes das pessoas pretas, né? Porque parece que entra num campo para algumas pessoas de tipo, Rio de Janeiro. Mas a polícia de lá é assim mesmo. Mais um. Mas vai ter outros, né? Cara, a gente vive nessa... A gente tem medo, por exemplo, em meio à pandemia, a gente tem medo de usar máscara. Sair na rua de máscara. Porque a gente já é confundido sem máscara. Tipo, a gente tem medo de estar andando de moto e precisar levar um guarda-chuva e levar um guarda-chuva grande. E, sabe, viver atenta a qualquer sinais. Eu entro no supermercado, se meu celular toca, meu celular está na bolsa, ele vai continuar tocando. Eu não vou abrir a minha bolsa para pegar o celular dentro do mercado. Por quê? Porque o segurança já está na minha cola. E aí ele vai achar que eu estou abrindo a bolsa para esconder alguma coisa. Então, eu vejo diversos comentários, até os meus primos mesmo, tipo, as mulheres da minha família passando sempre novas orientações, né? Então, as orientações agora das mulheres da minha família passando para os meninos, meus primos, é a questão da máscara. Toma cuidado, porque só usa máscara se estiver próximo de alguém. Se estiver na rua, anda sem máscara, porque aí a polícia pode parar e aí vai confundir você. Então, a gente é um povo que vive a partir do medo, sabe? Todos os movimentos têm que ser pensados e calculados, porque realmente a bala perdida sempre acerta os corpos pretos. E aí, e nesse momento dessa morte aí, dessa forma, desse assassinato, né? Dessa forma, a gente sempre sente que o pavio está chegando mais próximo, saca? É como se a gente estivesse todos em uma fila e aí estão atirando em cada um e cada vez você se sente mais próximo, né? Então, realmente, que não naturalizem, que a gente não chega nesse nível de naturalizar a morte dessas pessoas pretas, né? Que são assassinadas todos os dias aí. Eu estou muito mal com essa informação. Eu tinha esperança mesmo ainda de encontrar esse jovem em algum hospital. Enfim, fico tentando imaginar como que deve estar essa família, os amigos, os parentes, os pais. 14 anos, cara, no meio da quarentena, dentro de casa, saca? É a prova de que a gente tem que pensar naquilo que tu disseste, né, Preta? Vamos pensar o que a gente está fazendo para mudar isso, porque, só falar não resolve nada. Eu quero agradecer muito vocês, pedir desculpa, eu recebi a notícia aqui no final, eu fico olhando, porque às vezes eu recebo perguntas para vocês, enfim, então eu quero pedir desculpa por ter dado assim, mas acho que também a gente não pode não ocupar os espaços que tem para falar sobre isso, né,
acho que é obrigação nossa denunciar, exigir justiça, exigir apuração, exigir punição, exigir que não transformem o menino em traficante nas redes sociais, porque cada mãe que enterra um filho negro é uma mãe que passa o resto da vida lutando para provar que o filho não era bandido, né? Não tem nem o direito de viver o luto sobre os seus filhos, é algo que a gente tem estudado no instituto que eu presido, né? Morre, cai o corpo, na hora a internet compra a narrativa de que aquele menino era bandidinho, né? Então, que ele estava dentro, agora eu já vi as pessoas questionando por quê? Que não é que o tráfico invadiu, que ele fazia parte daquilo, então não aceitar a narrativa, né? Que vem para justificar, para legitimar a violência do Estado. Alguns perguntam, e eu quero terminar dizendo isso, por que a gente fala quando a violência é do Estado, né, Marcos? É porque o Estado é quem tem a obrigação de nos proteger. O Estado é que tem a obrigação, né, Leonel, de nos afastar daqueles que estão na criminalidade. Quando a violência é praticada por quem tem que nos proteger, o choque é o mesmo que a gente tem quando um marido que ama, que a mulher ama, espanca uma mulher, quando um pai, né, que em tese tinha que proteger o filho, espanca o filho. É sobre isso que a gente está falando. Nós damos o poder para o Estado nos proteger uns dos outros, nos proteger da violência. Se o Estado é a violência, para quem que a gente olha, né? Em quem que a gente vai encontrar uma referência de segurança, de possibilidade de vida digna. Então, obrigada por contar com vocês, gostei muito, que triste que terminou assim. Vocês são pessoas, como disse, acho que agora não sei se foi o Rolim ou o Leonel, mas são pessoas raras. Obrigada, Preta. Tu não nos inspira, nos ensina. Obrigada. Tamo juntas. Obrigada pelo convite. Obrigado, um abraço, pessoal. Marcos, Obrigado mesmo. Leonel. Igualmente. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.